Primeiro, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo em casa aqui. É a primeira vez que eu venho ao Espírito Santo, mas eu fui recebida com muito carinho pelos meus alunos. Eu sou professora do Damásio Educacional, sou coordenadora geral dos cursos preparatórios lá no Damásio, em São Paulo. E ontem o Darlan estava aqui, que é o nosso diretor pedagógico, eu sou funcionária ligada diretamente a ele. E eu fico muito feliz de vê-los aqui, porque eu preparei alguns. Mas eu sei que a minha preparação não foi determinante nem essencial. Eu sei que a minha preparação foi um empurrãozinho para que muitos estivessem aqui. Eu sou professora de tributário, de primeira e segunda fase de OAB, para a Receita Federal também, preparo os servidores. E quando eu percebo que eles estão empossados, e também quando eu percebo que os servidores tomaram conta dos seus lugares, estão desenvolvendo as suas atribuições e tarefas com muito amor, eu consigo perceber como é importante o caminho que vocês decidem traçar e passam a atuar com tanta beleza, né? Então eu estou muito feliz de ver os meus alunos aqui de primeira e de segunda fase, e que eu não os conhecia pessoalmente, então fiquei muito emocionada de ter sido chamada a tirar fotografias, porque na verdade eu é quem tenho que agradecer. Eu é quem me sinto muito feliz de ter sido convidada para participar desse evento. Quando o professor Marco Antônio fez o convite, nós estávamos trabalhando na Costa de Sauípe e falando exatamente sobre educação. E era uma palestra direcionada ao grupo que a gente faz parte, que é um grupo americano, um grupo de Chicago, e nós estávamos lá para aprender sobre tecnologia da educação. E a conclusão da tecnologia da educação foi que a gente precisa fazer tudo com amor e lecionar com amor. Eu acho que a advocacia é verdadeiramente um caminho que a gente escolhe por amar as pessoas mais do que amar, cuidar da nossa vida, os nossos problemas. Eu acho que quando a gente decide ser advogado, talvez seja mais uma decisão por osmose do que por qualquer outra coisa, né? A gente não decide ser advogado porque a gente vai ficar rico rápido. Existe uma trajetória para que a gente consiga ganhar dinheiro. Eu acho que o maior segredo para que a gente seja bem-sucedido, na verdade, é a gente saber que vai ser um caminho árduo, mas que a gente vai fazer tudo com muito amor. Então eu desejo que vocês acordem todos os dias pensando para quem que vocês podem servir, a quem vocês vão servir, com quem que vocês vão lidar no dia de vocês. E sem dúvida alguma, depois vocês se tornarão pessoas bem-sucedidas materialmente. Primeiro, tudo acontece no plano do desejo. Depois acontece no plano material. Então, comigo foi assim também. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu entrei num grupo de estudos, e é sobre isso que eu vou falar. Esse grupo de estudos era um grupo de estudos para falar sobre direito internacional e a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu nem sabia o que era isso. Então, naquela semana que eu tomei posse no grupo para estudar a respeito disso no terceiro ano, eu me formei na Faculdade de São Bernardo do Campo, naquele dia havia saído uma sentença de condenação contra o Estado brasileiro. E essa sentença de condenação era extremamente importante e ela foi extremamente mal noticiada nos noticiários brasileiros, inclusive nenhum conselho federal, nenhum conselho federal e nenhuma seção ou subseção da OAB tomou conhecimento do caso. E é disso que eu quero falar com vocês. Eu vim trazer uma provocação sobre a nossa atuação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está aí para nos servir. A Corte Interamericana, ela é um órgão composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica em Washington e a Corte fica na Costa Rica. Todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros podem peticionar diretamente à Corte, sem a necessidade de um advogado. Nenhum advogado precisa atuar na Corte. E o que me incomoda é pensar que nenhum advogado possa intervir, ou não precisa intervir se não for necessário. Por isso é que muitas vezes o brasileiro não sabe que tem direito. Quando se sente lesionado no seu direito humano, no seu direito fundamental, ele não sabe que ele pode procurar a Corte. Primeira definição: os direitos humanos são os direitos não aqueles fronteiriços, não aqueles do artigo 5º, aqueles são fundamentais. Os humanos são aqueles em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos os reconheceram assim. Então, existe um diploma internacional que tem uma proteção maior do que a proteção interna. É uma proteção que simplesmente extrapola, ou então ele está
fora da nossa fronteira. E os advogados não sabem como atuar nestes casos. E nem sabem que devem atuar. E que deveriam proteger, sim, os direitos humanos, assim como no Estado do Espírito Santo, que a gente sabe que lesões de direitos humanos são gravíssimas no Estado. Não são? Não são? Pois se alguém te procura hoje no seu escritório e diz que o Estado brasileiro não está lhe protegendo porque não tem medicamento para tomar, porque o pai foi assassinado, a mãe foi assassinada, como é que você atua? Só perante o Estado brasileiro? Só requerendo, então, ou provocando a jurisdição, a resposta do Estado interno? Não. Você pode acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte possui um site, que é um site simples, entre lá, Corte DH, um sistema de peticionamento que você escreve num campo, digita num campo e manda a petição. Essa petição chega à análise da Comissão Interamericana. É um órgão de análise. É um órgão que, em primeiro lugar, vai analisar e investigar se verdadeiramente essa lesão ocorreu, em primeiro lugar. Segundo lugar, se o Brasil não respondeu. E atenção, mais curioso, a resposta não necessita ser definitiva. A resposta não carece de trânsito em julgado. Ou seja, se a pessoa entendeu que os seus documentos sumiram, que o delegado sumiu com o arquivo, que levou inquérito para casa, que o Ministério Público adormeceu e que o juiz não faz nada, ela vai intervir. Muito interessante, porque não precisa do esgotamento do direito interno, o que é muito importante para nós hoje, não é? O que a gente estava falando sobre ontem à noite, sobre a morosidade do Estado brasileiro, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é moroso. Ou seja, para a proteção dos direitos humanos, a gente não necessita do Estado brasileiro. A gente tem uma corte. A gente tem alguém olhando por nós acima disso tudo que acontece aqui. Então, o caso é submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por meio dessa petição, a comissão recebe em Washington, faz análise e abre-se, então, um momento investigativo sobre a realidade, ou acontecimento mesmo, se de fato aconteceu. E se o Estado brasileiro está adormecido com relação à proteção, já que ela não se importa com relação ao esgotamento de todas as possibilidades que existem dentro do Brasil. Em 1992, o Estado brasileiro aceitou a jurisdição contenciosa da Corte, porque ela pode ter uma jurisdição apenas consultiva. Ou seja, o Estado ou o cidadão pode submeter uma pergunta e ela só tem um efeito consultivo. Ela não vincula uma obrigatoriedade, ela não vincula uma resposta. Mas quando o Estado brasileiro, em 1992, aceita a jurisdição contenciosa, ele passa a fazer parte daqueles estados que têm de cumprir todas as suas determinações. Todos os casos são levados lá, julgados lá na corte, e condenados devem ser imediatamente cumpridos pelo Estado brasileiro. Então, vamos pensar um caso prático, esse do caso da Damião Ximenes Lopes, que foi esse que eu tive o primeiro contato. Este caso aconteceu da seguinte forma. No interior de Pernambuco, numa cidadezinha muito pequena, uma pessoa, esse rapaz chamado Damião, ele tinha problemas mentais e ele foi internado em um hospital psiquiátrico particular que mantinha um convênio com o SUS daquela região. E aí a mãe internou ele na sexta-feira, quando foi no domingo, ela recebeu uma ligação à noite dizendo que ele tinha morrido por causas naturais. Mas que ela não poderia, inclusive, ver o corpo no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã ela já estava lá. E ela percebeu que ele tinha algumas marcas, que não eram marcas que ela tinha deixado ele na sexta-feira. Naturalmente, como a família era muito, muito, muito pobrezinha. Muito pobrezinha. E o proprietário do hospital era amigo do prefeito, que o prefeito era amigo do juiz, que não acontece isso, né? Que o juiz era amigo do promotor de justiça. Naturalmente ele foi enterrado, nada foi feito, não foi investigado. Até que a irmã dele, uma das irmãs, ele tinha um irmão gêmeo que também tinha problemas mentais. A irmã dele vai à Câmara dos Deputados e começa a fazer um escândalo pedindo que todo mundo ali na clínica se pronunciasse a respeito dessa morte, já que o perito também era um dos diretores do hospital. Aí vai ficando difícil, né, você conseguir pensar que dentro do Estado brasileiro existe o artigo 5º da Constituição Federal, que fundamentaliza aquilo que é mais natural do ser humano, que é o estado de sobrevivência dele, a proteção à sua vida.
E aí, uma ONG chamada Justiça Global, que fica no Rio de Janeiro, toma conhecimento do caso, convida a Irene para que ela fosse ao Rio de Janeiro e se coloca na posição de amicus curiae, amigo da corte. E passa, então, a colaborar com a família Ximenes Lopes para a tratativa do caso. Quando isso acontece, então, a Justiça Global, a ONG Justiça Global, manda essa carta para a comissão e a comissão envia para o Brasil uma comitiva. Essa comitiva, e eles entram aqui com qualquer determinação que você possa imaginar na sua vida, que deve ser realizada imediatamente. Foi feita a exoneração do corpo e ficou comprovado que ele foi vítima de maus tratos, que ele apanhou muito, mas muito, até morrer. Ele apanhou sem sangrar. Ele apanhou até morrer. Ficou comprovado. O Estado, então, a comissão que tem essa análise investigativa envia o caso para a corte na Costa Rica para que o caso passe a ser analisado na Costa Rica. Enquanto isso, estamos na fase de inquérito no Brasil. E o inquérito está na casa do delegado. E aí a corte, de fato, recebe essas informações, os laudos periciais, e pede para que a comissão volte e simplesmente lacre o hospital psiquiátrico. A partir de então, antes mesmo do julgamento, a corte determina ao Estado brasileiro uma reforma no sistema de saúde e nos convênios que são realizados com o SUS para tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, antes mesmo da decisão final da corte. Quando a corte toma a decisão final, ela pede ao Estado brasileiro que indenize todos os irmãos do Damião Ximenes Lopes, porque eles eram em 4 irmãos, assim como o pai, a mãe e a irmã ainda mais, que ficou por 2 anos trabalhando junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para colaborar com a investigação. Foram 3 anos ao todo. Versus, até hoje, a clínica não foi condenada pelo Estado brasileiro. A clínica não foi condenada, ela foi fechada, ela permaneceu lacrada, nunca mais abriu. Mas veja que estas pessoas não sofreram qualquer condenação até hoje no Estado brasileiro. Alguém sabia desse caso? Pois é, eu me formei em 2008. O caso foi concluído em 2008. O caso chega à corte no ano de 2005. Em 2008 acontece a conclusão final. E até agora, o Estado brasileiro não foi condenado. O Estado brasileiro não foi condenado a indenizar internamente pelo direito interno, pelos direitos humanos, não foi condenado a indenizar a família. A família recebeu mais de 100 milhões de dólares. Sendo que todas as condenações que são tratadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são condenações individualizadas. A pensar o que é que a pessoa deixou de fazer na vida dela para acionar a Corte. O tempo em que a pessoa teve de se disponibilizar, se colocar à disposição naquele caso, e o que é que ela deixou de o que ela deixou de ganhar, o que ela perdeu durante esse tempo em que ela necessitava realizar a investigação que deveria ter sido realizada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tinha essa obrigação. Pois nós, como advogados, devemos saber quando alguém chega ao nosso escritório que as lesões de direitos humanos possuem uma proteção internacional. Em 1992, quando o Brasil aceita a jurisdição contenciosa da Corte, ela tem de saber, nós temos de saber que, se o Estado brasileiro for condenado, ele vai indenizar. E ele indenizou. Ele pagou a família. Demorou 1 ano e meio. A partir de então, quando demora demais para indenizar, o Brasil começa a sofrer embargos econômicos. Enquanto você não indeniza, a gente para de comprar, para de vender e avisa todo mundo que você simplesmente não indenizou o seu lesado. Então, olha a importância, em primeiro lugar, pensar que a gente não precisa de uma resposta interna. E também que a gente não precisa esgotar todos os recursos internos que nós temos dentro do país. Não há necessidade de esgotamento de todos os nossos recursos, até porque eles são precários com relação à eficiência e eficácia do serviço. É um serviço ineficiente e ineficaz. Lembra que o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê eficácia, a eficiência do serviço,
Não é isso? A resposta que o servidor público tem de dar ao judicionado com eficácia, com celeridade, com rapidez. Este foi o primeiro caso. Após isso, abre a porteira, né? Entrou todo mundo. Vários casos foram submetidos à corte. Um outro extremamente importante. Vocês sabiam que a Comissão da Verdade foi criada em função de uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Comissão da Verdade foi criada porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma denúncia de uma lesão, e depois uma morte, de uma das pessoas que participava da Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia acontece entre o finalzinho dos anos 60, começo dos 70, vai até 1974, mais ou menos. E muitas pessoas que participavam da Guerrilha do Araguaia foram exterminadas. Na verdade, a gente entende que todas as pessoas foram exterminadas, né? Não ficou ninguém para contar a história. E aí, e pense comigo, mas poxa vida, né? Será que casos tão antigos assim poderiam ser submetidos ao corte? Pois é, não. Como uma regra, a comissão tem um regulamento e a corte tem um regulamento. Fora a carta da OEA. Acontece que, para as lesões serem submetidas à comissão ou à corte, tem prazo. Tem um prazo. O prazo é de 2 anos. Mas a Guerrilha do Araguaia aconteceu longe demais, né? A corte entendeu pela possibilidade da análise do caso, em função da dor que as famílias sentem até hoje. Em função disso, o crime cometido lá em 1974, até hoje traz reflexos no Brasil inteiro. Sabe-se que, naquele momento, a gente estava num momento de ditadura militar, e que muitas pessoas simplesmente sumiram. E que muitas famílias foram sendo desfeitas em função de depressão, morte, porque perderam seus entes queridos, né? Os colaterais, os laterais. E em função disso, a comissão e a corte entenderam que, neste caso, em função desta dor, em função dessa dor prolongada e do Estado brasileiro nunca ter se pronunciado ou dito que claramente era culpado por aquele sumiço de pessoas, este foi o primeiro caso em toda a jurisprudência das cortes internacionais, incluindo interamericana, europeia e africana, que um caso já evidentemente prescrito pudesse ser submetido e analisado à corte. Esse foi o primeiro caso, em todas as cortes que existem, de entender o seguinte: a dor é tão grande, é tão violento isso, e é necessário que o Estado peça desculpas à família e indenize essas pessoas, que eu vou entender que aqui existe sim a necessidade da jurisdição da corte. E aí a corte determina a criação da Comissão da Verdade. Foi daí que surgiu. Não foi porque o Estado quis pedir desculpas. Não é porque aquela cerimônia que é realizada, por exemplo, no Estado de São Paulo, é agradável para a família. Então, eu tive conhecimento de um caso verdadeiro. De um dos casos que aconteceu. Eu conheci, eu acho que alguns foram alunos do professor Ricardo Macau aqui. Quem foi aluno dele? Sabem que ele é professor, na verdade, de Direito Internacional. Ele é doutor em Direito Constitucional, mas ele estuda muito Direito Internacional. Ele é professor dos diplomatas, né? Professor do CACD, da carreira de admissão à diplomacia. E a gente foi jantar um dia, e aí uma das pessoas que estava conosco estava ali para receber o pedido de desculpas do Estado brasileiro. Ela se deslocou de Macaubal, por isso Ricardo Macau, porque ele é de Macaubal, interior de São Paulo. Ela se deslocou de Macaubal até São Paulo para receber o pedido de desculpas formais do Estado brasileiro. E foi uma coincidência a gente se encontrar ali, ele estava me contando sobre o caso do irmão dela. A Comissão da Verdade, então, tem como atribuição pedir desculpas e indenizar. Só que tem um problema. Ela só indeniza quem é da linha não colateral. Ela é irmã, porque o pai morreu de tristeza e a mãe também. Ele tinha mais ou menos 28 anos quando sumiu, quando isso aconteceu. Ele era estudante de medicina e a família nunca imaginou que ele tivesse qualquer envolvimento político.
Ele morava junto com o irmão e o irmão sempre chegava depois dele, percebeu que ele estava dormindo e que ele acordava mais cedo, mas ele não acordava. E aí o irmão foi mexer nele, percebeu que a boca estava espumando, foi feita a necrópsia e ficou identificado que ele foi vítima de envenenamento. Mas não se sabia muito bem o que era aquilo na época, se realmente havia sido envenenamento ou não. Então, a família começa a pedir uma investigação maior. E aí, lendo o Jornal do Estado de São Paulo, a irmã leu o nome do irmão. 10 anos depois. Ela leu o nome do irmão. E ela diz, não, o nome do meu irmão está aqui. Ele foi assassinado pelo Drops. Só pode ser. Então, o Ministério da Justiça acionado, levanta toda a documentação e dá-se a certeza de que ele tinha sido, sim, envenenado, inclusive pelo Drops. E como ela é irmã, é colateral, ela não pode receber indenização. Então, a Comissão da Verdade chama ela para o Estado de São Paulo e faz o pedido de desculpas formais, o que é extremamente doloroso. Porque ela disse, o meu irmão era a luz da minha família. Sem ele, todos nós fomos morrendo aos poucos. O Estado brasileiro nos coloca numa sala, numa cerimônia, onde a procuradora levanta e lê um discurso pedindo desculpas formais. Os advogados não acompanham essas cerimônias. Essas cerimônias devem ser acompanhadas por nós. Nós somos. Por isso que a gente não paga o que a gente paga para a OAB, o que a gente remunera a OAB, não tem natureza de tributo. Sabe por quê? Porque a nossa atividade é essencial à justiça. Não é espécie tributária. Espécie tributária paga uns outros. Espécie tributária paga quem é do CRM, CRN, CRC, CR, sei lá o que lá. Nós não. Nós somos essenciais ao acesso à justiça. E como advogados, nós temos de saber que quando alguém é violentado até a morte, dentro de uma cadeia, de um presídio, ou de uma delegacia, e simplesmente o Estado brasileiro não responde como deveria, nós temos que colaborar como amigos da corte ao acesso à justiça. Ainda que seja uma reparação internacional e vergonhosa do Estado brasileiro. Nós temos a obrigação de fazer isso. Nós temos. Os delegados não sabem disso. Os juízes não sabem disso. Poucos são os juízes que estudam o direito internacional. Poucos. Que estudam, em primeiro lugar, matéria federal. Se eu vou despachar com o juiz tributário, dá medo. Meu filho. Pois é, ele só estuda o que ele quer. Poucos são os promotores de justiça que sabem da existência e da situação cogente, compulsória das cortes. Poucos são. Corte Africana de Direitos Humanos. A Corte Africana de Direitos Humanos, ela é composta pelo mesmo número de juízes. Bom, enfim, são 9 juízes na corte. Um dos juízes mais importantes que já passou pela corte é o Cansado Trindade, que é nosso, brasileiro nosso, e que teve recondução de mandatos pelo brilhante desdobramento das situações e casos que foram submetidos quando ele era juiz. Na África não é diferente, na Europa também não. Na África, fica em Botsuana a corte. O sistema não funciona como o sistema interamericano, é um sistema mais difícil, mais burocrático, para que a lesão chegue à reparação. Então eu fui estudar em Angola para saber como é que funcionava a reparação africana. Peguei um estado clássico. Em Luanda, eu fui para Luanda para estudar como é que chegavam lá dentro da corte, as lesões de direitos humanos. Aí eu tive contato com uma ONG, e fui até lá estudar, fiquei alguns dias fazendo um laboratório lá. Em primeiro lugar, para você entrar em Angola, tem um presidente que está há 33 anos no poder. Coisa boa não é. Não é mesmo? Se tem alguém 33 anos dentro de um país, tem alguma coisa errada. É mais difícil entrar em Luanda, na Angola, do que nos Estados Unidos, tenha certeza disso. Não é que eu fui revistada, eu fui virada de cabeça para baixo. E quando você entra no país, você percebe o que é o pseudo-socialismo. Ali você tem noção do que é o pseudo. Porque, de fato, existem feudos dentro da cidade e você percebe que tem coisa errada ali. Porque são bairros extremamente ricos e bairros extremamente pobres. Pessoas trilhardárias e pessoas miseráveis. A taxa de mortalidade e natalidade não é oficial.
Não se sabe quantas pessoas nascem nem quantas morrem. Quando a pessoa nasce, ela não é necessariamente obrigada a ser registrada. Quando ela morre, piorou a situação. Até porque as mortes acontecem em função, não de maus tratos. Não acontece mais isso. A polícia não é efetiva lá. Não tem roubo, assalto, tráfico. A verdade é que as pessoas morrem porque elas não têm água limpa. É isso. Elas ainda se contaminam pelo HIV e pelo vírus da AIDS. É por isso que elas morrem. As crianças já nascem portadoras de vírus de HIV e o governo pouco se lixa para esse tipo de coisa. Até porque ele está bastante preocupado com o petróleo e com o diamante. As pessoas ainda morrem lá em Angola, vítimas das minas de diamante que ali existiam. Vocês assistiram Diamante de Sangue? É muito pior do que aquilo. Tá bem bonito, tá bem hollywoodiano, a gente tem o DiCaprio, enfim. Então, tá bem bonito ainda lá. Não é assim. É muito pior. Então, você vê criança, você vê adulto, você vê pessoas de idade, ainda vítimas, né, mutilados pelas minas de diamante. Então, eu fui estudar o sistema para entender o seguinte. Todos os anos, todos os países que aderem às cortes, à jurisdição contenciosa ou consultiva, devem submeter relatórios sobre como é que eles protegem as pessoas, como é que os procedimentos e processos acontecem dentro de uma delegacia, no inquérito, no pós-inquérito, qual é a atuação do advogado, qual é a atuação do Ministério Público. E aí, nesta ONG, eu soube que o governo de Luanda manipula os dados, como se nós não manipulássemos os nossos, não é mesmo? E aí, então, todos os anos, Botsuana recebe um relatório manipulado do Estado angolano. Todos os anos, sem dúvida alguma. O que funciona na África é a África do Sul. O restante é o que vocês podem imaginar. As pessoas morrem de sede, as pessoas morrem de fome e as pessoas morrem porque não tem tratamento de esgoto. A dengue, febre amarela, as mulheres morrendo nos partos, os homens têm casamentos, então eles dizem assim, maritalmente, eles têm 3 ou 4 ou 5 mulheres, ainda na África isso ocorre. Imagina uma só, acho que eu não sei se eles dão conta, pensa em 4 ou 5, né? Não sei o que eles querem mais. Imagina todas na TPM juntas. Porque eu não sei vocês, mas eu na TPM fico com um capeta no corpo. Eu não sei, vocês ficam normais? Quem fala que fica normal é a pior, viu? Se ela falar, não, eu tô bem, eu tô super corre. Então, imagine que esse Estado faz com que não haja uma prevenção das doenças. Um Estado assim não cuida do seu povo, não é? E como é que, se ele não cuida do seu povo, como é que ele vai se preocupar em submeter um relatório efetivo, um relatório eficaz, com relação à proteção dos direitos humanos? É lógico que não. Os direitos humanos, inclusive, não estão contidos dentro da Constituição da Angola. Isso é impressionante. A Angola não tem o nosso artigo 5º, viu? Além dela não ter o artigo 5º, ela não tem nenhum artigo que diga exatamente sobre a proteção dos direitos humanos. Não tem direito ao voto. Se precisar votar, pode votar. E o que ele faz, então? Ele solicita que as pessoas compareçam às urnas, pagando alguma coisa para as pessoas, levando todas elas de van. As pessoas tiram lá uma coisa que chama-se identidade, que é equivalente ao nosso RG, nosso registro geral, e as pessoas vão às urnas votarem. Em função disso, muitas pessoas que morrem em função de falta de saneamento básico ou de saúde, nem existem no Estado angolano. Então, imagine se vai haver uma manipulação ou não. 2 problemas desse Estado que foram submetidos à corte em Botsuana. Então, quando o procurador de Luanda estava lá, em uma dessas conferências e submissão de relatórios, submissão pública, uma conferência aberta, para falar sobre os problemas do país, e ele mostra aqueles números bonitos, né? E então, uma das pessoas da ONG levanta a mão, pede a palavra e diz, é tudo mentira. Eu tenho aqui um relatório verdadeiro. A respeito de quantos anos que as pessoas permanecem presas sem qualquer julgamento. Eu vou te dizer que as pessoas aqui nascem, morrem, sem que haja qualquer conhecimento. E a advocacia não é fraca, ela é quase inexistente neste país. Ela é quase inexistente. Totalmente desrespeitada. As universidades de direito são pouquíssimas. Em Luanda, por exemplo, tem apenas 2, eu visitei as 2. Mas uma universidade
pequena no sentido de pensar no que se estuda, porque a Constituição é desse tamanho. Para que se prove a união estável, por exemplo, tem de comprovar que eu estava há 4 anos morando com um homem e querendo casar com ele. Até porque ele pode ter casamento com várias outras, certo? Já que a poligamia é tranquila, não há problema nenhum. Se reconhece isso, é um costume. Pode não ser direito, pode não ser a lei, mas é um costume. Se é um costume, é quase que ninguém fala nada, né, a respeito do assunto. Então, ela levanta a mão e diz: esse relatório contém equívocos. Este relatório é mentiroso. Um mês depois, ela foi assassinada. Então, esta ONG vive sempre mudando de lugar para que consiga desenvolver o seu trabalho, que é receber pessoas, atender estas pessoas, tentar fazer com que, de fato, aquelas denúncias cheguem à corte africana. A corte não é, diferentemente... Faltam 10 minutos. Ah, não acredito. Já? Que é isso, gente? É isso mesmo, se eu contou direito? Obrigada. Não, só para saber, que às vezes faz auditoria, né? A gente é advogado, tem que contestar. Então, veja só. Essa ONG, ela, com muita frequência, modifica-se de lugar, muda-se de lugar, não é? Quando eu estive lá, eu juro, gente, era um prédio... É que eu moro em São Paulo, nunca vim em Vitória, mas era um prédio que tinha goteira dentro do prédio. Então, eles trabalhavam mudando a mesa de lugar, porque a goteira mudava também de lugar, para realizar o trabalho. E um trabalho brilhante, de relatórios extremamente elaborados. Todos eles são advogados. Todos eles. Eu fiquei impressionada em pensar que, por exemplo, na ONG Justiça Global, que é um dos nossos amigos Curis, quase não existe advogado lá. Eu fico muito impressionada em pensar que a gente só tem estudado aquilo que a doutrina faz para nós, que deixa prontinho. Leiam menos doutrina, viu? Estudem mais casos práticos. A doutrina é a interpretação de alguém que sentou ali e tentou se tornar famoso no direito. Isso é doutrina. Agora, a jurisprudência é aquilo que faticamente acontece. A gente precisa pensar que, como jovens advogados, eu vou me colocar na situação, porque eu sou jovem. Não é? Eu me formei em 2008. Em 2009 eu passei na prova, graças a Deus, e não parei mais de estudar a lesão dos direitos humanos. Um dos meus sonhos é ir para a corte, ficar um tempo lá fazendo estágio, para ver o que pega, como é que funciona. E fui para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aí tudo funciona. Aí é tudo perfeito. Quase não chegam casos na Corte Europeia de Direitos Humanos. Porque as pessoas ali estão mais preocupadas com os embargos econômicos, com outro tipo de situação, e de fato entregam ao cidadão o Estado protecionista. Então, percebe-se o número de cadeias e presídios que fecham na Holanda, por exemplo. O número de hospitais que fecham na Suíça, na Suécia, enfim, em várias partes que não somos nós e a África. Acho que a nossa preocupação com estes casos tem de ser, a primeira delas, não pensa no prazo, pensa na lesão, pensa na dor. Porque, de fato, o caso prescrito não pode ser submetido. Mas o que é a prescrição de um caso? A professora, no direito tributário, está lá no 74 CTN, é a perda do direito do fisco de executar. Mas e a perda do direito da pessoa ter a reparação, a lesão do direito humano? Qual é a perda da reparação? Qual é o tempo em que se repara isso? Como é que se materializa isso? 100 mil dólares não vão trazer o Damião Ximenes Lopes de volta. Não vão trazer. Não ter recebido dinheiro porque seu irmão foi assassinado, foi envenenado, não vai trazer ele de volta quando existe uma cerimônia no estado de São Paulo, composta pelo governador, pelos procuradores, de pedido de desculpas, sem que um advogado tivesse presente para perceber que aquela mulher tem sim direito à indenização por dano moral e material. Ela tem sim, ela é irmã, sofreu demais porque perdeu o pai e a mãe, sofreu muito e sofre até hoje, dói nela. E ela começou a chorar durante o jantar, contando a história. Eu não disse que eu estudava esse tipo de caso, acho que a coisa ia ficar pior, né? Mas de você perceber que, como advogado, você precisa se solidarizar
Não só com seus acordos trabalhistas, não só com seus acordos de divórcio, mas quando uma mulher é vítima de violência e um homem é vítima de violência, porque, por exemplo, na Angola existe uma comissão de violência do homem contra a mulher. Acredita nisso? Que eles são corajosos de dizer que foram agredidos por mulheres? Sim, existe uma comissão ligada ao Ministério da Justiça de Angola. Isso aí funciona, não sei como, mas funciona. Existe uma comissão dentro do Estado angolano, em que o homem denuncia a mulher por... E por que elas batem nele? Se ele tá apanhando, porque merece, não é? Vocês estão pensando, as mulheres estão pensando, os caras, o cara é corajoso, mas dizer, tomou um tapa da mulher, mas não tão grave tomar um tapa da mulher. Claro que é grave. É gravíssimo. Não abala uma pessoa? Claro que abala. Forte, alto, magro, não importa, abala. É agressão. E os homens estão acionando a justiça para pedir reparação às mulheres. Isso eu achei moderno na Angola. Isso é moderno. Sim, agressão física e verbal. E por que elas agridem? Por ciúmes. Também, né? O homem tem 4 mulheres, tem mais 3. Por ciúmes. E elas agridem, mas não é um negócio da agressão levezinha não, viu, pessoal? A agressão é paulada. Sim. E onde? Onde ele vai fazer mais uso. Sim, é verdade, não é mentira, eu juro, verdade, isso é verdade. Então, o Ministério da Justiça criou um órgão de proteção aos homens, não só às mulheres. Então, veja, se você imagina que os direitos humanos são os direitos que estão dentro da Constituição Federal, esse é o primeiro erro. Os direitos fundamentais estão na Constituição, os direitos humanos são aqueles dentro da Carta da Organização dos Estados Americanos. São maiores, não são iguais aos nossos, são muito maiores. Muito mais impressionantes, muito mais importantes com relação à aplicação, à efetividade, à proteção e ao reparo. Porque aqui os direitos fundamentais ainda não têm a importância que deveriam ter. Então, na verdade, hoje eu vim aqui provocá-los. Provocá-los ao estudo, provocá-los à advocacia firme, provocá-los e incentivá-los a imaginar e não deixá-los sentados em uma cadeira de escritório esperando pequenas coisas na vida de vocês. Esperem grandes coisas na vida de vocês. Esperem grandes casos, assim, aqueles que aparece teu nome na corte, assim. Pois não tem de nenhum advogado lá. Só tem de amigos curi. Nós somos os amigos da corte e os amigos do cidadão. Nós somos. Nós é que temos aptidão técnica e habilidade técnica hoje para escutar, para entender, para olhar, para observar, para analisar criticamente cada uma das coisas que aconteceu. Não se curvem a nenhum órgão. Nenhum órgão é maior do que a dor de um cliente sentado ali na tua frente. Não é só com relação às lesões físicas ou psicológicas de direitos humanos. Um dos casos que está sendo submetido à corte é sobre a capacidade contributiva. E eu estou adorando. Sobre a capacidade do contribuinte de pagar tributo. Porque o tributo foi utilizado com efeito de confisco. E o artigo 154 da Constituição Federal veda o tributo sendo utilizado em caráter confiscatório. A ponto do contribuinte ter de entregar aquilo que é seu para o Estado, ou ele entrega ou ele não consegue pagar o tributo. Veja. A gente tem muita coisa. Eu ficaria a tarde inteira contando vários casos da corte para vocês aqui, mas eu não posso. Em pensar que a nossa advocacia, e é muito bom vê-los aqui, nós todos aqui juntos, como jovens advogados, o que é que a gente pode fazer? Então, experimentem outros caminhos. Não sentem na cadeira dos comuns. A cadeira dos comuns é a pior que tem. Quando você senta na cadeira dos comuns, em 5 anos você está tomando Rivotril. Em 5 anos. Rivotril. Mas, inclusive, pode estar internado. Não façam isso. Não se importem com os números. Nunca leiam estatística. Estatística é para quem faz negócio de exatas. A gente é de humanas. Nós somos pessoas que lidamos com seres humanos. Esqueçam estatísticas. Esqueçam isso. Vão para fora do Brasil estudar. É mais barato do que você imagina, mais barato do que ir para o Rock in Rio. E tomar cerveja quente. E não conseguir ir no banheiro. Vamos para fora. Vamos estudar. Vamos abrir a nossa cabeça e fazer uma advocacia plena, bonita, exaltada, elegante, fina, assim como nós, tributaristas.
Nunca estude só a sua área. Eu estudo até direito do trabalho. Porque eu preciso saber sobre o trabalho escravo. Sobre o que é considerado trabalho escravo. Eu preciso estudar direito penal e processo penal. Para saber o que aconteceu em Eldorado do Carajás e por que é que lá, chegado o caso, ele não pôde ser mais submetido à jurisdição da corte. Então, eu, na verdade, nem vim palestrar, porque eu estava falando para as meninas de Linhares, de Cachoeiro, aqui de Vitória, as proprietárias das franquias aqui do Damásio, que eu não sei palestrar, eu sei dar aula. Falei, palestrar, eu não sei como é que faz, como é que começa, né? Não sei fazer, eu só sei dar aula. Eu só nasci para isso. E nasci para estudar os direitos humanos até o último dia da minha vida. Não importa que eu seja professor de direito tributário. Eu gostaria que vocês fossem assim. Que vocês estudassem absolutamente tudo com muita plenitude, em pensar o que é que o direito está concatenado, não existe área do direito. Você não pode ser só advogado disso, só advogado daquilo. Ah, você fez especialização para pegar um diploma. Perfeito, mas estude tudo. Estude tudo, saiba de tudo. Quando alguém lhe der um livro de direitos de família, vai estudar o que a Maria Berenice Dias fala sobre a homoafetividade. O que é o LGBTI? O que é o I? O que é bissexual? Por que ele tem direito à proteção? Ele é ser humano. E que os direitos humanos significam a busca pela felicidade. Isso é direitos humanos. Eu desejo que vocês sejam muito felizes, hoje e sempre. Sempre permaneçam com o espírito de jovens advogados que vocês são. Permaneçam assim. Jovem advogado, porque existe um vigor dentro do coração de vocês. Não deixem que esta chama seja apagada por qualquer tipo de estatística negativa. Fica aqui meu abraço, meu beijo, meu respeito por vocês. Muito obrigado pelo dia de hoje. Desculpa ser tão rápido, mas eu agradeço do fundo do meu coração. Muita gratidão por ter estado aqui. Obrigada pelo convite, Nath. Obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.